Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje voltamos a experimentar, degustar retro gaming em um pequeno, eu não diria clássico, até porque ele não é tão conhecido assim, mas é um game definitivamente marcante, do gênero beat'em up, devido ao grau de violência gráfica que ele contém, principalmente para um game de 16 bits. Hoje trarei aqui para vocês Night Slashers. Are you okay? Apenas na apresentação já é possível perceber aquilo que vos aguarda. Mas enfim, isto aqui é gênero beat'em up. Então, logicamente, é um game que pegou carona na popularidade de clássicos como Final Fight da Capcom, lá de 1989, ou Streets of Rage da Sega, de 1991, mas com o agravante da violência. Mas Corvo, todo beat'em up é violento. Sim, mas poucos são violentos como este game aqui, Night Slashers, porque a bússola de empresas como Capcom, Sega, Nintendo era um pouco esquisita, digamos assim. A Sega sempre foi mais aberta a games com um teor mais agressivo, mais violento. Não era raro na Sega games com sangue, muito em virtude do fato da empresa ser uma concorrente da Nintendo. E como a Nintendo era mais tradicional, mais antiga, já tinha um grande público fiel e se dedicou desde sempre a um tom mais infantil, a Sega então era natural que ela iria explorar um nicho onde a violência seria utilizada para aí pegar uma parcela de gamers, né, potenciais adultos, gente que se dedicava mais a consumir material presente nos excelentes arcades que eram fabricados no Japão. As políticas da Nintendo, hoje em dia, elas são um pouco mais abertas, mas naquela época os games da Nintendo eram muito mais contidos, porque a grande parte do material do catálogo deles era feito para crianças, né, para um público mais infantil. E as empresas externas, como Capcom, se quisessem colocar games dentro do Nintendinho, essa coisa absurda que vocês estão vendo em tela, né, esse gore extremo absurdo, jamais seria aprovado. Então a Sega foi por esse caminho. É fato quase inquestionável que os games do Mega Drive, embora do ponto de vista técnico, em termos gráficos, seja, né, um pouco inferior, não muita coisa, mas é um pouco inferior ao Super NES, por exemplo, é fato que violência no Mega Drive era mais recorrente, mais comum, mas não a este ponto aqui. Porque, mesmo que nós falemos de consoles como Mega Drive ou Super NES, nada era parecido com os arcades, meus caros. E eu digo em todos os sentidos. Está aí o primeiro vilão clichê. Um doutor, um médico maluco, genocida. Coisa típica, né? Clássica em vilões orientais, japoneses de maneira em geral, né? Quem não se lembra do Kamiya, lá de Yu Yu Hakusho. É claro, a referência aqui no caso de Night Slashers é Frankenstein. É um médico louco, na verdade, né? Mas é Frankenstein devido a algo que vocês vão ver a seguir, depois deste combate aqui, desse boss-fight. Mas enfim, eu dizia que os arcades eram um outro universo, completamente diferente dos consoles, porque mesmo que houvesse violência nos consoles, nos arcades era muito pior. Por quê? É uma coisa também muito fácil, né, de constatar.
onde ficavam os arcades? Em qual lugar? Em casas de jogos. E casas de jogos sempre foram restritivas em relação à entrada de menores. Não é permitido que menores, crianças, fiquem investindo fichas, dinheiro em jogos de azar. Isso nunca foi permitido. E já que então essas casas eram dedicadas mais ao público adulto, algumas empresas, inclusive a Capcom e a Sega, também chegaram a produzir alguns games para o público adulto. No caso de Night Slashers, quem produziu esse game aqui, que é excelente, dá para perceber pelos sprites, a riqueza de sprites que esse game possui, além do barbarismo absurdo, é muita coisa que foi produzida aqui, muito desenho. Enfim, quem produziu esse game foi uma pequena empresa, foi um pequeno estúdio chamado Data East. Eles fizeram um trabalho assim maravilhoso. Drácula, referência aqui é clara, Enfim, só que o tom de Final Fight e de Streets of Rage foi levado para um nível completamente superior, macabro nesse game aqui. Porque notem, ele não é apenas um game de beat'em up, de pancadaria, briga de rua, como costumávamos chamar esses games aqui no Brasil. Ele é um game também de horror, é um beat'em up que mistura horror. Olha as vísceras do sprite saindo, corpos em chamas, o protagonista descendo a pancada, arrancando cabeça, explodindo os corpos. Esse jogo é brutal, Enfim, ele também é um game de horror. Ele é um game que tem muito sangue e gore. O vampirão aí, ó, lembra alguém, não lembra? Lembra o Rugal, o clássico vilão de The King of Fighters, Um dos piores vilões para se enfrentar em jogos de luta. E é curioso, porque o Rugal, franquia The King of Fighters, da SNK, o primeiro game saiu apenas um ano depois de Night Slashers. Night Slashers é de 1993, o primeiro The King of Fighters é de 1994. Enfim, quem inspirou quem? Não vou entrar nessa seara, até porque alguns sprites, alguns temas de games de luta japoneses não são assim tão originais. Muita coisa é inspirada em filme, referências muito cinematográficas inclusive. Esse protagonista, por exemplo, ele lembra muito um músico no estilo de vestir, cabelo, um músico típico do rock oitentista, do hard rock ou do glam metal. E há também um certo flavor de filmes de ação. Os braços mecânicos eu creio que vão chamar muita atenção, porque nessa época aqui também, com a ascensão dos games de luta, a figura que viria a ficar mais proeminente, mais chamativa do ponto de vista dos braços mecânicos, é uma muito famosa, muito marcante para todo mundo, que foi o Jackson Briggs, o Jax de Mortal Kombat. Mas está aqui o nosso antagonista usando esses braços mecânicos para dizimar os zumbis. Mas enfim, arcades. Arcades, se as coisas tinham uma parcela de violência, de gore, nos consoles, nos arcades era muito, muito pior, porque o público dos arcades sempre foi adulto. E a segunda vantagem dos arcades é claro que é o ponto de vista técnico. As placas que eram utilizadas nos fliperamas tinham uma capacidade muito, muito superior aos consoles. Possibilidades de animação sempre foram maiores. E isso se vê aqui. Um game como esse rodando em um Mega Drive ou um Super NES, hipoteticamente, claro que ele não teria a mesma performance.
as placas dos arcades eram mais caras, bem mais desenvolvidas, e poderiam favorecer, propiciar essas absurdidades gráficas que a gente vê aqui. É muito bonito. Embora seja um game de 16 bits, é muito bonito. Não há como negar. Eu, pelo menos, tenho apreço pelo retro gaming. Por todas as eras. Observo essa capacidade de desenvolvimento, de superação, né, de elevar a tecnologia ao seu potencial máximo. E nessa época aqui, é inegável que quem conseguia fazer isso eram as empresas que trabalhavam com arcades. Se existe um game para console e para arcade, é claro, a melhor versão dele será sempre no arcade. Look, there's his castle. Pam, pam, bam, bam. As musiquinhas de ação. Uma coisa que eu não gosto de Night Slashers é a trilha sonora. É boa, mas não é um trabalho assim tão memorável, tão marcante como aquele que nós encontramos em Final Fight ou Streets of Rage. Não marca tanto. Ele é um pouco mais pesado, mais intenso, né? Mas não sei. Uma coisa que sempre me incomodou um pouquinho no Night Slasher é a altura da música. Eu não me lembro se exatamente era possível fazer algum ajuste, porque se tratava de arcade, né? Era só colocar a ficha e jogar. Então eu imagino que não. Eu não cheguei a jogar o Night Slashers em arcade, não. E nem sei se teve alguma máquina desse game aqui no Brasil. Se alguém sabe, se alguém jogou em um fliperama do Night Slashers, diz aí nos comentários. Eu acho muito improvável, devido à empresa, né, que fabricou o game. A Data East não é exatamente uma Capcom, ou no caso lá a Midway, né, nos anos 90, para mandar arcades, fliperamas para todas as partes do mundo. Então não sei se teve alguma máquina dessa aqui no Brasil. É curioso. É interessante nesse game que os sprites, até mesmo onde não há muito sentido, né, na sanguinolência, ele sempre tem um jeitinho de piorar aquilo que já está ruim. No sentido da sanguinolência, tá? Não estou falando de questões gráficas, não. Eu acho esse game muito bonito. Mas ele dá um pilão, por exemplo, o personagem dá um pilão, o bicho cai no chão, aí do nada, puff, estoura a barriga do bicho e sai as tripas pra fora. Ou um corpo tá no chão e a cabeça simplesmente explode. É muito caricatural. Night Slashers tem muitas hipérboles. O sentido é claro, o gameplay, o beat'em up, descer a pancada em tudo que você vê. Mas a hipérbole está no horror e no gore. Ambientes medievais, né, vilões medievais, né, como esse cavaleiro com uma espada gigante, uma montante, típico, né? Afinal, os cenários medievais são cenários de horror por excelência. Bárbaros, completamente bárbaros. Mas vemos coisas aqui, referências utilizadas nos vilões no caso, né? De criaturas do horror clássico. Frankenstein, como nós vimos. O Drácula. Seres elementais, né? Em chamas como esse aí. É interessante como o game tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa animada. Esse quadro aí, né, interagindo ao mesmo tempo que vários inimigos entram em tela,
são completamente dizimados, espatifados. Aí tem uma sequência de frames do corpo dele sendo destruído. E o quadro lá, girando, né, no cenário ao mesmo tempo. É muita coisa para processar. Só uma máquina potente mesmo de arcade poderia fazer uma coisa assim. Brutal. Esse golpe de cima para baixo faz com que caricaturalmente, né, o adversário entre no solo. E depois ainda a finalização. O protagonista chuta a cabeça do bicho. É caricatural. Pra mim é impossível não citar um game daquela época, né, relacionado a sangue, a gore, e esquecer desse game aqui. Santa emulação. Se não fosse os emuladores, eu jamais teria conhecido Night Slashers. O problema dele é que, por ser um game de arcade, ele é difícil pra caramba. You humans think you can do away with me. Diálogo sempre pastelão. O vilão provoca o protagonista, que provoca o vilão. Típico diálogo macho man. Mas, como eu estava falando, né? Santa emulação. Graças à emulação, que é um tipo de pirataria, né? Não tem como não dizer o contrário. Nós podemos conferir vários games daquela geração, daquela época, que nós, em meios comuns, não seríamos capazes. Por questões financeiras, né? Ou até mesmo por raridade, não daria para achar. Quem, em sã consciência, iria comprar, né, um arcade de Night Slashers e importar aqui para o Brasil? Muito caro. Só alguém rico, né? Ou também, né, um completo aficionado por um game como esse. Por games em geral, né? Vilões com máscara, faca. É simbólico, né? É retrato do gênero slasher. É um beat'em up de criaturas. Zumbilesco, slasher, os monstros clássicos. Protagonista badass, o macho man dos filmes de ação. Os itens de cura, né, é o tipo clichê também daquela época. Aparece comida no chão, em barril, do nada. E itens completos, né? A sopinha ali, inclusive, tá quentinha lá, saindo um gás pequenininho. Clichêzão de beat'em up da época. Eu não sei vocês, mas mesmo com o desenvolvimento tecnológico, com as futuras gerações dos consoles, eu ainda acho os beat'em ups de 16 bits os melhores de todos os tempos. É um gênero que casa muito bem com essa geração.
Não que as gerações futuras não pudessem apresentar games interessantes. Apresentaram, inclusive, eu gosto de alguns. Mas os melhores, os mais marcantes para mim, são os games dessa época aqui. Eram muito bons, muito acima da média. Olha isso. Olha os sprites. A qualidade artística é maravilhosa. Um ponto onde esse jogo se destaca, definitivamente, é no moveset. São 3 personagens distintos e o moveset deles, golpes especiais, é grande. Já deu pra perceber, né? A variedade é muito grande. É claro que tem muita coisa emprestada. O pilão aí ficou clássico com o Hagar, lá de Final Fight, certo? Muita coisa é emprestada. Mas é muito sprite em tela. Muita coisa sendo animada. Foram vários e vários, né, desenhos, sketches para cada personagem. Não apenas para os protagonistas, mas também para os monstros em tela. Eu cheguei a mencionar antes o nível de dificuldade de Night Slashers. No gameplay em questão, a gente não pode perceber isso. Mas todo game de arcade, né, na essência, é um game para papar fichas. Para fazer com que a pessoa gaste. Arcade nada mais é do que um jogo de azar. É feito para você perder. Então, no duro, né, na real, Night Slashers não é nada parecido com aquilo que vocês estão vendo aqui. A gameplay não é representativa realmente do nível de dificuldade do game, ele é dificílimo. Para jogar nesse nível aqui é muito tempo de prática, de dedicação, de treino, para conhecer de fato todas os atalhos que o game oferece, os padrões de comportamento de cada tipo de criatura. Arcade, embora seja difícil, alguns eram impossíveis, né? Definitivamente, grande parte deles, eu acho, eram impossíveis de zerar sem gastar aí algumas boas fichas. Mas na essência, eles são games de observação. Observamos padrões, né, de comportamento. Observamos a mecânica e aí passamos a explorar o construto a nosso favor. Mas até isso acontecer leva tempo. Principalmente em setores mais a fundo do game, né, mais próximos do fim, como esse aí, ó. A múmia, outro monstro clássico, mas com barra de sangue gigante, né, imensa. Dum 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 dum. Stage 5 clear. Os minigames não poderiam faltar, porque também é um traço clássico, né, dos beat'em ups, graças a Final Fight. Chutar cabeças, jogar um zumbi nos outros, fazer um strike, né, tipo um boliche isso aí. Eu não acho os minigames de Night Slashers muito interessantes, não. Mas enfim,
De qualquer modo, é só uma pequena forma de entreter a mais. Diversificar um pouquinho, né? Não que Final Fight seja assim, nossa, muito superior só por causa de um minigame que tipo é quebrar carro no braço. De modo em geral, eles são muito sem noção mesmo. Trecho final do game, o Night Slashers é bem pequenininho, né, para um sujeito viciado como esse que está jogando. Um pouco mais de meia horinha dá para terminar. Mas olha o nível de apelação aqui. É muito engraçado. O sprite cai no chão, né, mas na prática a cabeça dele não foi estourada com a queda, com o impacto. Ela explode depois. E aí começa a apelação. O Golem, um dos bosses, né, dos chefões, voltou. Aí temos que enfrentar de novo. Esse helicóptero aí, honestamente eu não gostei muito não. Por questão gráfica mesmo. Não achei muito bonito esse aspecto etéreo, né, espectral, na tela não. Embora a ideia de colocar uma mira no campo e te obrigar a se movimentar apenas em algumas áreas para se livrar dos oponentes, que não param de vir, dificulte bastante, né, a gameplay. É apelativo, sim. São 3 trabalhos, 3 objetivos, 3 coisas que é necessário ter em mente. Trabalhar ao mesmo tempo. No dano causado ao helicóptero, nos monstros que não param de vir, porque eles dão muito dano também, e a atenção que é necessária, né, para esquivar da mira que é colocada no cenário. É difícil, viu? E lá vamos nós. O açougue continua. Carnificina pura. Olha o sprite como ele se cortou e espatifou depois de lançar a espada. Mais um antigo boss. Não com sangue completo, mas ainda assim, o dano causado pelos bosses é muito grande. Acabava com muita ficha. Os especiais é uma mão na roda, porque eles limpam tela. Mas em games de arcade são úteis. Mas honestamente é por ilusão. Porque a tendência é, como em muitos deles, né, monstros não pararem de aparecer. É claro que nós não estamos falando aqui em Night Slashers, em games com a essência, né, com a natureza, por exemplo, de Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins é um pesadelo na Terra, pelo menos na Terra dos games. Não para de vir monstro. Não chega a ser isso, né? Mas ainda assim é muito adversário. Então te dá um respiro aí de 2, 3 segundos no máximo. Um segredo para jogo que brota oponente o tempo inteiro, é claro, é o avanço. É bater, destruir, mas mover. Se não vai parar de vir, o jeito é avançar.
O que, claro, não é fácil. Especialmente quando o game apresenta, né, adversários vindo dos dois lados. Mas ficar parado não adianta muita coisa também não. Se é pra perder vida, né? Que seja pelo menos avançando. Ah, morte safada. Trouxe o vampirão de novo. Esse Rugal vampiresco. Ele é bem feinho. Dos bosses é o que eu acho mais tosco. Essa tonalidade azul não combinou muito não. É claro que cadáveres, né, corpos, fiquem roxos mais escuros, mas esse azul aí não combinou muito não. Vamos lá então. Morte trapaceira. Morte ingrata. Morte maldita. 3 barras de vida. Laranja, verde e depois a vermelha, né? Pelo menos eu imagino que sim. Nus. Ataque giratório. Deve dar um dano absurdo. Interessante como o golpe do protagonista ele cancela, né? O giratório. Útil. O que é curioso também, eu não mencionei, né, anteriormente, falei muito sobre muitas coisas, mas não falei sobre isso, é como aparecem palavras durante os impactos, né? Smash, Crash, essas expressões. Isso é típico de quê? Cartoon, quadrinho. Não é algo necessariamente fundamental, né? Mas é algo diferente. Que diferencia um pouco o game dos seus antecessores. Copiar, mas trazer algo novo para a equação nunca é demais. Lupinos. Wait. I am the King Zardoz, ruler of the beasts. Aí a apelação máxima do game, certamente. É impressionante, eu acho impressionante os gamers que conseguem jogar nesse nível. Definitivamente para games de arcade não é representativo. Terminar, né, uma partida apenas com uma ficha. É gente muito viciada mesmo, que jogou várias e várias vezes. Já sabe todos os padrões de comportamento, todos os atalhos. É impressionante. Fico de cara. O golpe do protagonista, no caso aqui, ele também é menos efetivo do que era nos monstros anteriores. Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Os golpes davam mais dano. São 3 barras, mas o nível de dano causado parece não ser o mesmo não. Ou é só impressão minha, não sei. Reta final. Termina com especial. Termina bonito. O especial, claro, sempre causando um dano na barra, né, principal do sangue do jogador. Fuga.
lugar explodindo, o bicho ainda em processo de autodestruição, tentando te matar mesmo assim. Frenético. Esse game é tão frenético que ele machuca os meus sentidos, de certo modo. Acabou A Capcom assistiu essas coisas aqui. Tem algumas coisas disso nos games futuros da Capcom. Mas assim, de modo a dinâmica é essa mesmo. Os antecessores inspiram games como esse, que traz algumas coisas novas, que inspiram outros futuros, né? Normal. Not your lucky day, huh? Chris, Hung Hua, I've lost all my money. No way! I'm not going to loan you money. Mas enfim, meus caras, é isso. Um game bem curtinho, mas muito bem trabalhado. Artisticamente bem interessante, né? Que é Night Slashers. Beaten up com muito gore e horror. Um abraço a todos e saudações corvides.